Amarelinho. Pronto, agora sim. Para início de conversa, né? Praga de Brasiliense, que a gente vai falar também sobre Praga de Brasiliense e também sobre, com licença aqui, olhares compridos compridos. Que história é essa de olhares compridos? Que história é essa de Praga de Brasiliense com esses olhares compridos, compridos? Olha só, o nome de um livro, não é não? Praga de Brasiliense com olhares compridos, compridos. Mas enfim, galera, é isso aí. Vamos lá, vamos começar aqui, porque a história é boa. Primeiro eu quero que vocês deem boa noite para a galera. E, para início, eu quero, assim, fazer uma pergunta bem tranquila, um respiro, bem leve. É o seguinte: o que vocês estão vendo hoje na cultura do DF? Mas antes disso, se apresentem e a pergunta é para os dois, tá? Boa noite, é um prazer estar aqui. Sou Marcos Fabrício, poeta, nasci em Brasília e já há um bom tempo acompanho o que a rua tem a nos dizer. Na minha opinião, a rua é o principal componente da nossa formação. Por que eu digo isso? Porque a partir da rua, Reinaldo, a gente tem acesso às várias casas, a vários valores, a diversas formas de ver o mundo, a criatividade ambulante. Então, muitos poemas e até prosas eu escrevi pegando de ouvido o que a população estava elaborando. Então, sabe aquela conversa bacana do músico que não sabe ler partitura, mas cria a canção a partir de ouvido? Isso funciona muito para a minha escrita. Sim, a partir de um tempo de construção, a gente vai estudando e fazendo amor com as regras. Mas, num primeiro momento, é algo muito espontâneo. Eu até queria saber, Reinaldo, para você que escreve haikai e lida com uma literatura, no bom sentido, regrada, o que significa também fugir das regras quando, de repente, parece que a escrita se apresenta como se a gente copiasse as batidas do coração. Como se, às vezes, a gente tentasse até fazer um striptease do nosso cérebro. Principalmente quando o cérebro está perturbado. Entende? Eu estou trazendo um pouco algumas possibilidades de criação, porque eu não posso mentir, mas aconteceu um caso, Reinaldo e Mauro, que quando eu comecei a escrever na escola, e a professora nos pediu para que a gente fizesse um diário. E aí, à medida que eu fui fazendo o diário, eu fui achando assim, minha vida sem graça, entendeu? Eu não tinha muita coisa, muita vivência para contar. E aí a professora, Reinaldo, disse para mim assim: Fabrício, não fica preocupado, não. Na literatura você pode mentir à vontade. Então, assim, eu estava preocupado em ser verdadeiro. Entende como é que é? Era como se eu quisesse fazer um boletim de ocorrência, um retrato falado da minha vida. E a minha professora disse: fuja desse perímetro calculado e extrapole
essa dimensão realista, e quase que ela me disse assim, seja surrealista. Tipo, você vai conseguir muito mais coisas na literatura escapando da normalidade. Aí eu vi, Reinaldo, uma frase de Clarice Lispector que eu achei maravilhosa. Mauro, olha essa daqui. Olha essa daqui, pessoal. Os loucos se entendem, os normais se estranham. Então eu fui percebendo que os autores de literatura fazem uma espécie de pacto com o absurdo. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue perceber, vamos supor, eu sou um cidadão nascido em Brasília, amo essa cidade, mas para contar dessa capital, eu precisei buscar um título zombeteiro, Praga de Brasiliense. Essa cidade só deu certo porque há 60 anos essa praga funciona. É uma maneira, lógico que é uma maneira, Brasília é a capital da esperança, a utopia, né, o sucesso dos candangos, né? Sim. A maior vitória. A Brasília, né? Isso, a Brasília Ilha, Sonífera Ilha, né? A maior vitória do povo brasileiro. Então, assim, eu queria escapar, eu queria ter o meu jeito de falar desse amor sem cair no lugar comum. Eu também queria colocar uma crítica, sabe? Dizer, olha, essa cidade que eu tanto amo, ela também me deve algumas coisas. E aí eu falei assim, quer saber? Fui e me arrisquei a contar o lado B de Brasília. Essa foi a minha... Eu amo, embora tenha defeitos. Isso! E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou, concluindo aqui minha primeira participação, eu vou dizer essa praga que, por um lado, deu certo, Brasília está aí, seu gigantismo, né? Sua maravilha arquitetônica, urbanística, paisagística, ela está aí para dizer que a cidade, por esse aspecto, deu certo, né? Mas, por outro, ainda temos índices vergonhosos de desigualdade. Sim. E aí eu quis também chamar a atenção para essa parte de Brasília que, no meu entender, não funcionou como deveria. Então, é por isso até, Reinaldo, você me ajudar a entender que existe uma parte realista de dar a minha opinião, de fazer a minha crítica, mas também tem uma maneira abstrata, fantasiosa, entendeu? De inventar maneiras de falar sobre Brasília. E isso também, quem me dá essa chance é a literatura. Quem me deu essa chance? Maravilha. Galera, é o seguinte, estamos no segundo Festival Cultural Amado Jorge, já estamos aqui com essa galera aqui. Que história é essa? E o Marcos Fabrício já começou bem com essa história de praga de brasiliense. Rapaz, será que eu sou uma praga? E agora eu vou para o Reinaldo Cruz, que também vai falar um pouquinho sobre essa história, vai falar sobre a cultura. O que ele acha da cultura? Pode falar. Obrigado. Cafezinho, então? Não, agora não, só vou ficar na água. Isso é intervalo comercial que o Vinícius, entendeu? É a hora do cafezinho. Não, é a hora do Reinaldo. Fala aí, meu querido. Pois bem, boa noite a vocês, a todos aí. Meu nome é Reinaldo. Eu estou aqui meio de intruso, eu costumo dizer aqui. Eu estou de intruso
Rapaz, se todo intruso for assim, velho, já estamos Não, feitos. vou te contar, não estamos nem. Pô, cara. Vai lá, vamos lá. Ah, Porque, na verdade, eu iniciei minha carreira de escritor, de poeta, há exatamente um mês, graças ao incentivo aqui do Mauro, dos amigos poetas aqui de Brasília, que me cutucaram e me incentivaram a escrever esse livro, Olhares Compridos, Cumpridos, que foi lançado dia 16 de outubro. E agora estou aqui com essa missão de falar de um tema que eu nem sonhava um dia estar aqui falando de poesia, de literatura, e com grandes mestres aqui ao meu lado. E aí como é que eu fico aqui do lado, né? Olha, eu costumo dizer que eu sou aprendiz de feiticeiro, então para mim vocês dois aqui estão me ensinando muito mais, mas vamos lá. Eu sou mineiro de Iturama, vim para Brasília com 14 anos, em 1976, então já tem um tempinho bom que estou em Brasília. E esse meu hábito de escrever vem lá das primeiras passagens pela escola, pelo primário. Eu tinha hábito de declamar. Eu lia muito poemas daquela época lá, Olavo Bilac, Castro Alves, Gonçalves Dias, coisa de escola. E sempre gostei muito de declamar. E aí, a partir daí comecei a escrever. Escrevia por brincadeira mesmo, sem nenhum intuito de publicar ou de alguma coisa, ou até de se tornar o escritor que você é hoje. Exatamente. Então foi quase com a brincadeira. E aí essa coisa veio ganhando corpo. Fui para Brasília, estudei e tal, terminei, fiz jornalismo, terminei me formando em jornalismo, trabalhei um pouco na área e como a atividade me remetia a algumas escritas que eu não gostava, eu terminei quase que abandonando. Aí fui para a publicidade, saí do jornalismo e encarei a publicidade por um longo tempo também, por mais de 25 anos. E estou hoje aposentado do Banco Central, eu sou ex-servidor do Banco Central. Ex-servidor não, continuo servidor, porque diz que aposentado nunca deixa de ser servidor, né? A qualquer momento você pode ser cobrado e voltar ativo. Então, aí agora, só falando sobre o que eu acho do momento cultural que Brasília vive, eu acho que Brasília já teve momentos melhores, infelizmente. Essa é a minha visão, que eu acho que talvez o Marcos Fabrício há de concordar comigo. Já teve momentos melhores de incentivo. De produção eu nem digo. De produção eu acho que a gente está caminhando a passos lentos, mas assim, rumo a uma produção bem forte, bem expressiva, porque eu vejo que Brasília tem poetas muito experientes, muito bons, literatos aí muito bons também, entendeu? Mas, por parte dos órgãos oficiais, eu vejo um certo retrocesso. Tanto que a gente ficou aí com o nosso Teatro Nacional fechado aí, eu acho que quase 10 anos. E eu preciso até revelar a vocês, porque eu já até participei, eu fiz teatro também aqui em Brasília, e em certas oportunidades já cheguei a me apresentar no Teatro Nacional, Sala Martins Pena, Vila Lobos, e hoje aquilo lá ficou quase que jogado às traças, né? Infelizmente. E já teve épocas em que os órgãos oficiais apoiaram mais. Então, assim, infelizmente, esse é um retrato que eu não gostaria de pintar, vamos dizer assim.
sobre a poesia em si e o aspecto ficcional do seu olhar, da sua visão. Eu acho isso importante. Eu, inclusive, até brinquei aqui que eu escrevi um haikai em que eu às vezes minto nos haikais que escrevo, mas eu sempre peço perdão. Às vezes minto. Mas é verdade. Qual é o poeta que não mente, né, Marcos? Tem algum haikai mentiroso aí que você possa ler? Esse é um haikai, eu até marquei ele aqui, ó, eu chamo ele de lorotas. Às vezes minto nos haikais que escrevo, mas quero perdão. E tem um outro também aqui, mesmo na mesma linha também, que chama Preguiça. O haikaísta esbanja preguiça, sucintamente. Maravilha. Maravilha. Então, é isso aí. Vamos continuar o nosso papo aqui com o Mauro. Vamos sim. E, bom, essa questão aí que você falou dos instituições, né? O que acontece, né? Que apoio que a gente tem, né? Em falar nisso, né? Por falar nisso também, aqui nós temos o apoio da Rádio Cultura FM, do Guia Musical de Brasília e também da Administração Regional do Cruzeiro. A gente tem que registrar. Eu concordo com você, realmente a gente teve momentos melhores, né? Dias melhores, com certeza, dentro da cidade em relação à cultura, e que hoje também a gente trava uma batalha aí, governo, artista, né, que às vezes a conta não bate, aí a gente acaba sendo prejudicado muitas vezes. Mas também existe um outro lado, eu não estou defendendo ninguém, só estou dando um dado, que alguns também ajudam nesse sentido, nesse processo. A pergunta agora que eu vou fazer, e é uma provocativa, né? Fazer que nem aquele que você gosta muito. Abujanra, Antônio Abujanra. Antônio Abujanra. Que é a vida? Que é a vida, exatamente. Que é a vida? Que história é essa, Fabrício? E a pergunta é o seguinte, com relação aos meios, né, que a gente tem, o escritor, o artista, ele, por um lado, também não peca, né, só esperando ou rejeitando a ajuda do Estado, achando que o Estado tem políticos corruptos, tem isso, tem aquilo, e várias outras, né, entre essas burocracias que vão se, né, assim, se destacando, e a pessoa acaba não querendo entrar no sistema, mas ao mesmo tempo acaba precisando pagar suas contas e tudo mais, e como é que ele consegue isso se ele não tiver essa ajuda? Então, para os dois, a pergunta é essa. O que vocês acham nesse sentido? O artista também não tem que estar procurando um pouco os seus direitos dentro das suas leis, dentro do que o Estado também pode oferecer, e não simplesmente achar que o Estado é o único inimigo? Eu me lembro de Paulo Freire, grande pedagogo brasileiro, grande educador, quando ele chamou a atenção para o verbo esperançar. E ele diz lá pelas tantas que esperançar nos leva a ter uma atitude esperançosa. Algo que Ariano Suassuna chama de realismo esperançoso. E quando Paulo Freire e Ariano Suassuna disseram isso, foi no contexto de não deixar a gente cair no pessimismo desanimador. Porque sempre que tiver um problema que a gente haja com pessimismo, o pessimismo vai ter razão, né? E o otimismo pode nos levar a uma ingenuidade de achar que não existe dificuldades no caminho. Basta a força de vontade que você vai conseguir. Resolve. Vocês estão entendendo como é que, como diz minha esposa que está ali,
Beijo, Divânia. A questão é dialética, né? Ou seja, eu penso que nós temos uma esperança motivacional que o artista precisa ter dentro do coração dele para conseguir as coisas. E também algo que a gente fala muito, sabe, Reinaldo, que é também a sabedoria da rede. É ter uma rede de apoio de afetos. E essa rede foi quando você chegou aqui e começou. Olha, o meu livro só está aqui por pessoas que participaram dele. Você não começou falando da sua autoria, do indivíduo, sabe? A arte nos ensina que o ego não produz. Quem faz é a primeira pessoa do plural, nós. E eu não estou aqui, pessoal, com demagogia, não. Eu estou aqui justamente para a gente aprender a perceber que o tempo da arte é um tempo coletivo de realização. E talvez por isso, Reinaldo, às vezes isso teste a nossa paciência. Sim. E isso pode nos levar a achar que não está acontecendo nada. Por que eu estou chamando a atenção para isso? E disso? Porque, por exemplo, existe um elemento, olha que coisa delicada falar, mas é preciso dizer. Existe um elemento, uma medida legal, certo? De base comunitária problemática que está atrapalhando a produção artística, a lei do silêncio. Entende? Olha só, é uma atitude comunitária, porém problemática, porque mostra uma dimensão ruidosa de conjunto. Era como se naquela equação que a gente aprendeu, né, a solução fosse o conjunto vazio. Compreende? E isso, pessoal, eu tenho falado aqui, isso pode nos atrapalhar e muito, a ponto da gente não enxergar as atitudes do conjunto rico. Rico, que eu digo, da riqueza comunitária de fazer as coisas. E aí você me falou uma coisa muito importante, Mauro. Por exemplo, as leis culturais, né? Por exemplo, o que significa hoje, em plena era da inteligência artificial, nós ainda estamos vendo como veículo de vanguarda o rádio. Ainda é o rádio que nos faz alcançar autorias inúmeras existentes na cidade. Agora, é preciso a gente perceber o seguinte: na fase do entretenimento e do marketing, a cultura amadora está sendo fragilizada. E essa cultura amadora, eu concordo, Reinaldo, com você, é aquele tipo de ato que vem de uma criatividade não vendida para o mercado. E isso é algo muito caro à originalidade. Sim. Então, me preocupa, e eu concordo com você, falar de uma criatividade resistente. Se a gente for localizar em termos temporais,
o que foi uma criatividade que derrubou a ditadura e trouxe a redemocratização do país. E hoje, o que significa uma cultura no ambiente do empreendedorismo? Sabe? Então, isso é um debate que eu acho muito forte a gente fazer. Por quê? Porque fazer cultura hoje significa diversão, significa arte, significa ganha-pão, significa mercado. E esses desdobramentos, queria muito ouvir vocês, faz a gente olhar, está existindo ou não está existindo cultura? E citar qual é o tipo, né? Então, eu acho que a maneira como o sistema está se comportando nos faz a gente, inclusive, pensar. Hoje, o livro, por exemplo. Existe o livro produzido individualmente. E talvez essa produção individual, Reinaldo, que tem sido a nossa, esteja acontecendo porque nos falte acolhida editorial. Sim. Ou aquela confusão que mal um dia me contou, Marcos, nós temos editoras ou nós temos gráficas? Então, qual é o movimento editorial que nós podemos chamar de nosso? Desculpa, gente, eu estou aqui confuso mesmo nessas perguntas, porque são muitas a fazer em torno dessa, o que existe e o que não existe na nossa indústria cultural. E o que nós, inclusive, estamos chamando de indústria cultural, ou que hoje está se chamando de economia criativa, tenho visto também essa expressão, e o que ela está querendo nos dizer, né? O que ela quer com a gente mesmo, né? Ou o que ela quer com a gente, ou não quer nada com a gente. Enfim. Pois não, pessoal, à vontade aqui. Você falando aí, o Marcos Fabrício me remeteu imediatamente aqui a não muito tempo. E, na verdade, está até muito aí em voga um debate aí sobre Lei Rouanet. Por incrível que pareça, a gente ainda é obrigado a ouvir críticas a um projeto que eu acho que é interessante do ponto de vista cultural para o país, para todos os produtores em todos os segmentos aí, seja na poesia, na música, no teatro. E aí a gente, não raro, ouve críticas ferrenhas aí de produtores, de gente que realmente desconhece o teor da Lei Rouanet e qual é o propósito desse, porque para mim é um grande incentivo que gera muito emprego, movimenta a economia e muita gente desconhece e às vezes cai que inclusive alguns políticos e até por gente, onde é que nós estamos se a gente quer produzir? Então, assim, e saindo um pouco dessa crítica, eu gostaria mesmo, um sonho que eu imagino, era que até os currículos escolares tivessem mais temas voltados para a produção cultural. Você entendeu? Eu acho que as escolas deviam ter mais um fomento, ser mais fomentada para essa coisa vir lá da base, desde de baixo, desde cedo,
criança na escola, principalmente nas escolas públicas. Eu não vou entrar no mérito aí com relação às escolas particulares, porque a gente sabe que tem um fundo mercantilista, comercial, da própria educação, mas eu acho que a educação talvez fosse interessante. Eu não sei se o Ministério da Cultura talvez pudesse fazer uma espécie de pacto, fazer uma espécie de pacto com o MEC, de forma a incentivar mais, talvez inserindo nos currículos das escolas, nos currículos escolares, matérias específicas voltadas para o setor cultural. Eu espero que isso... Não, maravilha. Até a questão também, eu queria falar da lei, realmente, porque tem um empresário, né, que ele também é beneficiado. Eu acho que essas falácias, como você falou, sabe, essa crítica e tal, acaba também até estimulando o cara, porque é tanta coisa e que a empresa dele vai acabar sendo atingida, e o cara vira e fala assim, ah, mas que absurdo, Márcio Fabrício ganhou milhões para ele. O Márcio Fabrício ganhou milhões para ele. O Márcio Fabrício ganhou um processo dentro de um projeto que ele tem e que, se sobrar, e vai sobrar alguma coisa para ele, não vai ser esses milhões, porque, como você falou, a cultura, ela gera uma economia que você vai pagar o cara que vai construir o seu... Aqui, se vocês prestarem atenção, aqui na frente vai ter um evento cultural, né? E essa estrutura toda, ela com certeza ela paga, sabe? E os trabalhadores e tal, olha só a economia que gira, porque aí depois que estiver pronto e tudo mais, esses caras não estão ali ralando. Todo mundo vai achar bonitinho, vai chegar, vai lá, vai. Só que aí dentro deles tem os produtores, tem o pessoal que vai servir você, tem o pessoal que vai te dar atenção, tem o pessoal que vai levar o artista para o camarim, tem a galera que vai levar uma água, uma comida, um isso, um aquilo. Então, assim, gera uma economia, como você falou. E eu acho que, assim, a gente tem que parar. Por isso que eu perguntei a questão do artista, quando ele tem que olhar também para a questão das leis, do que está acontecendo, o que é, até onde eu posso, de repente, ser beneficiado ou não dentro desse sistema, né? E quais são os meus direitos? Porque, como vocês falaram, tem gente que, infelizmente, quando tem esse papo, tem gente interessada em outras coisas e não realmente em fazer com que a cultura aconteça. Porque para ele, naquele momento, não é interessante. Ele não vai ganhar, na cabeça dele, óbvio, né? Ele não vai ganhar. Ou o Fabrício vai ganhar mais do que ele, então ele acha melhor dar um jeito de fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali está errado, do que, de repente, contribuir ou ajudar. Desculpa estar falando o seu nome, mas é só uma questão mesmo de... Um minuto. Vem cá, por favor, vem cá. E aí não vai captar, garotinho. Vem cá. Assim, galera, é o seguinte, nós estamos no nosso segundo festival cultural Amado Jorge. O nosso Vinícius vai falar aqui. Um detalhezinho, então, vem. Esses dias saiu a estatística que pela Lei Rouanet, cada R$1 investido, ele gerou R$7. R$7. Aí você vê É o retorno, né? É o retorno. Então você vê como a cultura ela gera renda, né? Passar aqui só falar um negócio. Exatamente, só vocês verem que a gente aqui não está falando literalmente abobrinha, nem água, nem isso nem aquilo, não é não? Olha só, o nosso convidado, terceiro convidado, Edmar Santos, já chegou. Daqui a pouco eu vou chamá-lo aqui para a mesa. Eu vou ficar aqui do lado e só eles três vão aparecer na tela, que eles são muito mais bonitos do que eu. Então, mas a questão é essa. Vamos só fechar aqui esse bloco, entendeu? Nessa questão não só das leis, mas e outra questão também que eu quero perguntar para vocês. A gente falou aqui de livros, a gente falou aqui de literatura. Aí eu queria ver, né, dentro dessa questão do mercado, algumas pessoas falam o seguinte,
livro de poesia não vende. A poesia não vende. Aí eu me pergunto, mas que história é essa, Marcos Fabrício? O livro de poesia, né? Então é importante também a gente dizer, olha, nós estamos do lado que atrapalha o sistema ganhar dinheiro fácil, né? Então nós estamos do lado do pensamento, que é a fase do incômodo. Nós somos da economia do incômodo. Incomodar, né, dá trabalho, né? Então é importante a gente também saber de que lado nós estamos jogando em relação ao conteúdo que a gente produz. Agora, esse conteúdo epistemológico, ele interessa, né? Então, esse conteúdo que faz com que cada leitor seja o melhor amigo da pergunta, que, na verdade, a literatura é o território da contestação. E o território da contestação, pensando na arte como um todo, faz barulho. Mas faz barulho por quê? Porque a tranquilidade sonolenta coloca inúmeros prejuízos na formação do país e do mundo. Então, a tranquilidade sonolenta, que a gente chama de alienação, ela evidentemente vai estar aliada a um produto da autoajuda. Eu tenho, aliás, falado muito sobre isso, né? Um produto que promete todas as respostas para todas as questões que você tem. E isso, no meu entender, é desesperador. E já quando vou diante do livro do Reinaldo, quando vou diante do livro do Edmar, quando vou diante do livro do Mauro, é a chance que eu tenho de ser o melhor amigo das entrelinhas. E ser melhor amigo das entrelinhas é o que a literatura nos permite ser. O Guimarães Rosa, certa vez, disse que o pior analfabetismo é o analfabetismo que nos coloca como inimigo das entrelinhas. Ou seja, é quando nós temos uma leitura de mundo amedrontada diante das profundas questões. Ou seja, pessoal, o raso afoga. Não é o profundo. Então, se nós temos medo do profundo, é porque a educação falhou. E o medo da profundidade pode, inclusive, nos levar a cometer crimes, porque a gente perde o contato com a sensibilidade, com a alteridade, com a diferença, com a divergência, a dificuldade de divergir. O Brasil tem uma dificuldade de divergir que é impressionante, como isso depois leva a brigas profundas, a dividir famílias por motivações eleitorais, inclusive. Então, no meu entender, Mauro, aqui expandindo, eu falo abertamente aqui, quem me deu a chance
de ter um maior fôlego para divergir foi a literatura, foi a filosofia, foi ler textos assumidamente diferentes do meu lugar de conforto, da minha zona de conforto. Então, eu agradeço cada livro que me deu uma deliciosa rasteira. Eu agradeço mesmo, não é demagogia, não. Vou ler um poema aqui. Por favor. Saia da frente da minha saia. Você não controla meu jogo de pernas. Sou muita cabeça para o seu coração. E sua cobra se enrola nos mesmos problemas. Uau, show de bola. Olha, só um parênteses. Olha, por isso que eu falo, se o feminino feminista não me desse essa chance de perceber que eu me enrolo na minha própria cobra, a educação masculina que eu recebi nunca me daria essa chance. Nunca me daria essa chance. Então é isso que eu quero dizer para vocês, concluindo, e eu acho que é isso, Reinaldo. Igual você falou da preguiça sucinta, isso é a literatura. Por quê? Porque a gente é educado a esticar a preguiça. Vai esticando, vai esticando, vai esticando. E você está dizendo, olha, quando eu faço uma preguiça compacta, eu estou trabalhando e fazendo literatura. Isso mesmo. Entende? Como é que essa dimensão que a literatura oferece de compactar a preguiça e fazer um trabalho que é poético, e um trabalho também que faz a gente suar para chegar ali. Mas antes de você falou da preguiça como trabalho, o Mário Quintana tem um livro, né? A preguiça como processo de trabalho, algo assim. Eu achei interessante também essa questão, que você acaba tendo realmente esse trabalho e mesmo assim ainda acham que é preguiça. Pois é até engraçado, porque assim, vou tentar até explicar a origem aí desse haikai aí da preguiça, porque algumas pessoas pensam que haikai é gente que não quer ter trabalho. Na verdade, não é bem assim, né? Porque dá muito mais trabalho você escrever resumidamente. Eu acho que dá muito mais trabalho do que você se prolongar e poder colocar abertamente. Mas eu sei reduzir, compactar, ser conciso ali e tentar passar alguma mensagem não é tão simples assim. Eu até brinco com essa história de preguiça, tem que escrever sucintamente, né? Pois é. E foi muito interessante você eleger essa preguiça compacta, porque a síntese ela é acusada de preguiçosa, mas dentro dela tem séculos de análise para se chegar a uma elaboração sintética. Então você, por exemplo, você vê um aforismo, meu amigo, tanto é que o que nos faz, como se diz, o que nos seduz no aforismo é o não dito. O entorno dele ali que nos faz ficar horas e horas pensando em torno
da preguiça sintética, entre aspas, do que foi sintetizado, e a partir dali o desdobramento, né, do que foi encurtado, como esse desdobramento se alonga dentro do aforismo, dentro do haikai. Sim, e além do haikai, tem as aldravias, outros estilos poéticos aí que são mais sintéticos ainda, né? Mas voltando aqui à pergunta do Mauro, e poesia não vende, ela não vende, talvez eu até me expressei aí outro dia, disse que, aliás, na verdade, a editora que comentou que livro de poesia no Brasil, infelizmente, não vende e tal, e a gente vende para os amigos, que eu estou falando, e essa venda, ela nos premia mais do que um retorno financeiro, eu acho. Quando alguém comenta sobre uma poesia da gente, quando alguém fala, isso é o que a gente recebe de retorno, e que tem um valor muito maior do que qualquer valor monetário, né? Eu imagino que os poetas todos colocam isso em primeiro lugar. Obviamente que, se você puder ser remunerado, tiver um retorno financeiro, uma receita por seus livros, por essa coisa, eu acho que seria, obviamente, muito bom, até para a gente poder produzir mais. É quase que um estímulo, né? Quase que um estímulo, porque se você não tiver Por exemplo, hoje eu imagino que seja o caso de quase todos os produtores aí, amadores, vamos dizer assim, você tem um gasto. Além da sua produção, do seu tempo, do seu PPP. Isso aí, na verdade, no meu caso, é muito prazeroso escrever. Então, assim, eu não escrevo em troca de algum retorno financeiro. Eu escrevo porque eu gosto de escrever. E, obviamente, se tivermos um retorno, a gente talvez até consiga produzir mais, consiga um estímulo, até porque sempre que você gasta, né? Você tem um custo financeiro relativamente alto. Não é barato. E a gente também não tem incentivo, né? É isso que eu falo. Eu acho que a gente podia ter mais incentivo, talvez com as editoras, talvez para baratear o processo, todo o processo de produção de um livro desse, e divulgação, tudo talvez fosse melhor se a gente tivesse esse apoio. Então, assim, a poesia vende sim, vende, só que o que ela, na verdade, nos entrega é um prazer enorme de ouvir um comentário, de ouvir alguém se sensibilizar com a mensagem, com você conseguir retratar algo que talvez toque outros, toque o leitor, né? Que toque o leitor. E eu costumo dizer, um tempo desse até brincando com o Edmar, de a gente falando de poesia e tal, e que eu gosto muito de me envolver nas questões críticas, sociais. E aí ele comentou comigo, acho que a poesia, assim, em alguns casos, ela às vezes gera um conflito do pensamento, né? E eu falei, até brinquei com ele, falei, não, mas para mim a poesia ela é questionadora mesmo, ela está aí para isso também, para gerar esse debate, gerar esse conflito, porque, como você falou, é o conflito que nos faz pensar diferente. Eu leio quantos e quantos livros também eu já li e falei, esse cara mudou meu olhar, minha visão de mundo, lendo
2 frases que o cara me disse num livro, uma página, né? Aprendi muito e vou continuar aprendendo. Vou ler um monte de outros autores que talvez eu não concorde, mas isso não quer dizer que eu não aprendi. Então, assim, o que eu acho mais legal nesse processo de produção literária é você contribuir para que o debate se estabeleça em todos os cenários, em todos os níveis, seja no político, seja no econômico, seja no familiar. Né? Esse é o meu ponto de vista. Só um minuto, Mauro. Posso? Um minuto. Vai lá. Pessoal, a minha relação com a poesia, ela me ensinou o seguinte: há contextos para a doação e há contextos para o financiamento. Há contextos que é um grande prazer dar um livro. Há contextos que vender o livro faz parte de um processo para que a máquina continue girando. Eu acho que isso é muito significativo. Eu lembro de uma vez a Edivânia, ela preparou todo o material dela para a venda, Edmar. E ela estava numa turma de pessoas carentes, com dificuldade até de fazer um lanche. Ela fez a leitura do ambiente e na hora ela disse: eu vou separar uma cota para doar. Eu já vi muita gente tomando essas decisões como escritor, sabe? Tanto vendendo como doando. E eu acho que é um assunto interessante para a gente conversar, assim, debater, sabe? Até para não ficar uma coisa, me desculpa a expressão, puritana, sabe? Mas é debater mesmo assim. Existe um contexto de público que me levou a preparar uma ação filantrópica. Me levou a um contexto de público que me levou a vender, sabe? Eu acho que essa dimensão, ela, inclusive, ela é mais justa com o poeta que está investindo e recebendo investimento, né? Então, é uma situação que eu acho que é de feeling, sabe? É como a situação ela se desenha. Eu já participei de feiras que eu vi pessoas com uma curiosidade, um brilho no olho, querendo um livro de qualquer jeito. Eu, na hora, percebi que ali não era o momento de vender. Eu estava, inclusive, ajudando a formar um público. Sim. Entende como é que é? Né? Formar um leitor. Então, eu percebi naquela relação que o dinheiro não podia entrar. E realmente não podia. E numa situação em que eu vi um cliente com mais condições se aproximando com seu poder de compra, a relação foi de vender o livro e com naturalidade. Né? Bom, galera, é o seguinte, nós estamos no segundo Festival Cultural Amado Jovem. Sexta-feira teremos também Célia Rabelo, sábado teremos muitas atrações, teremos Juliana Valentim, teremos Sobrado Cruzado, teremos também o Fred Brasileiro que está aqui, nos prestigiando hoje, com a Patrícia, teremos também o Rafael Vespasiano. Então, o festival está show de bola, então venham para cá. E agora eu vou chamar Edmar Santos. Seja bem-vindo. Você vem no domingo. E aí, mestre? Eu vou falar com o pessoal, você vai ver no domingo. O Fred Brasiliense está falando aqui que ele vem no domingo. Sim, ele vem no domingo, então todos estão convidados para domingo também ver. Fred Brasiliense, Eu acho que hoje,
Ele está Falou aqui, nada. né? Maurão, tá Isso. funcionando? Oi? Tá funcionando? Os dois. Beleza. Os dois. Então, Inclusive, o que vocês estão falando aqui está passando. talvez não precisemos de pegar o microfone, né? Talvez não, mas seria legal, entendeu? Mas a princípio não, porque aí a gente vai captar lá direto. Tá bom. Entendeu? Mas é legal porque Reforça. a gente tá na dinâmica. Tá bom. Bom, não apareceu aí agora não, né? Vê se só os três aparecem, por favor. Só os três. Não? Eu não. Beleza. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É a mesa que eu preciso. Eu vou ser aquele cara que vai estar assim, só fazendo as perguntas e alguém vai, cadê o Lombardi? É o Lombardi. Mais ou menos por aí. Bom, Você sabe que um dos grandes prêmios dados a um jornalista foi a um repórter que não apareceu e ele entrevistando a Clarice Lispector. E só aparecia a voz dele. Lembra dessa entrevista? Em 1977, a única entrevista que ela deu para TV, acho que era TVE, né? Uma coisa assim, era a TV do governo, e por acaso ela foi lá para ver outra coisa, e o cara, quando a viu, ela disse, opa, peraí, Clarice, não, aí arrumaram a ver, foi um estúdio de última hora, assim, ela sentou ali e tal, e ele fez a entrevista com ela nesse sentido. E realmente foi, ele não aparece, e ele vai perguntando várias coisas, provocando ela com várias coisas, e é uma das melhores entrevistas que eu particularmente já vi de ser entrevistadas. Engraçado que ela mesma já entrevistou vários escritores, mas nunca tinha sido ela a pessoa a ser entrevistada. Brincadeira não. Bom, voltando aqui, galera, agora sim, a mesa está completa. Edmar Silva, Marcos Fabrício e o Reinaldo. Que história é essa, senhor Edmar Silva? Fala um pouquinho de você, dos seus livros e a pergunta que eu fiz para os meninos, eles não vão precisar responder agora, mas você sim, o que você acha, o que você está achando hoje, atualmente, da cultura sendo realizada dentro de Brasília? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpe o atraso. Questões inevitáveis para mim, né? Então cheguei um pouco atrasado. Obrigado pelo convite, obrigado, Mauro, obrigado, Amado Jorge. É uma honra estar aqui e ainda mais ao lado de amigos queridos e talentosos, né? Como o Marcos Fabrício, Reinaldo e o próprio Mauro. Eu ando com um problema de, se não me engano, de fluxo, mas eu fiquei afetando a roda. Minha roda é bem diferente e eu às vezes tenho alguma dificuldade. É mais bonita, né, Edmar? É mais bonita. Bom, eu sou Edmar Silva, mineiro, em Brasília desde 77, dentista, me preparando para pendurar as chuteiras, já queria ter pendurado esse ano, não deu. Ano que vem, depois de 48 anos de clínica, um pouco mais de 48, eu pretendo parar. E virei poeta, sei lá se virei poeta realmente, que foi uma coisa tão espontânea, tão natural também, né? Eu percebi que era algo que estava vindo realmente de uma forma que eu não tinha procurado, mas a coisa veio, né? Isso aos 57 anos. Primeiro, eu nunca disse que foi um poema, de repente escrevi um e já estou com 3 livrinhos, né? Modestos, mas são eles livrinhos publicados. O primeiro foi esse aqui, Substância, que é um livro, é um xodó, digamos assim. Mas a minha poesia entra nela muita memória afetiva. E isso está mais presente nesse terceiro livro, que é As Minhas Reminiscências, do Padre de La Roça, do interior e tudo mais. E uma poesia muito sincera. Eu procuro fazer uma poesia sincera. E entra esse elemento da cultura interiorana, caipira, e eu gosto de pensar na possibilidade de que a minha alma seja caipira e que o meu olhar seja caipira, no sentido de um caipira que cultiva e busca simplicidade.
aquele homem do interior, lá da roça, daquela época que eu vivia lá, Reinaldo, não sei como eu digo, como foi a vida do Marcos Fabrício, mas o Reinaldo, nós somos da mesma cidade, embora eu não tenha nascido na mesma cidade como ele, né? Mas a gente sabe que aquelas pessoas eram pessoas de um olhar simples, a grande maioria eram pessoas de um olhar simples, mas que essa simplicidade facilitava a percepção das sutilezas, né? Das coisas importantes, das coisas essenciais. Né? Elas não tinham noção daquilo, né? Que era uma coisa espontânea, uma coisa interna de cada um. Então eu procuro isso, né? E chamo isso de um olhar caipira que eu procuro não perder, se eu ainda tenho, né? Essa coisa da simplicidade. E tem também um outro lado da minha poesia, que é o lado de espiritualidade. E aí eu vou falar um pouquinho disso, eu vou pedir, vou fazer uma pergunta do Marcos Fabrício, se eu poderia me apropriar da expressão amigo das entrelinhas. Por favor, por favor. Adorei Amigo das entrelinhas, Por favor. Adorei a expressão, isso talvez já alude alguma coisa. Porque Marcos Fabrício, principalmente, talvez tenha falado mais ou menos o que eu vou falar, no outro aspecto do exercício da poesia, eu vou falar do mesmo aspecto, a mesma coisa, numa poesia que procura colocar alguma espiritualidade, alguma coisa de espiritualidade. Eu acho que nessa vida nada se impõe. Não se impõe uma doutrina, não se impõe uma solução para o problema. Você falou de soluções fáceis que estão à venda, né? É uma solução que são fáceis e quase inúteis, né? Muitas vezes, quase sempre, mas estão à venda. Né? E venda. A poesia, ela, com as entrelinhas, quando o poeta se dedica a isso, talvez assim é mais explícito, quando ela fornece entrelinhas onde o olhar do leitor pode penetrar e fazer dele, e isso faz com que ele se torne um coautor do que ele está lendo, né? E todos poderão ser coautores, né? Cada um de forma diferente, né? O seu tá desse jeito. Essa poesia, essa entrelinha, ela mexe lá no fundo da pessoa. O nosso intelecto é um grande aliado, né, para muitas coisas, mas ele é limitado. Então, quando eu escrevo um soneto, eu uso o intelecto para formar próprios sonetos, para colocar, usar métrica, para usar as sílabas, seguir as regras, né? Procurar seguir as regras. Não, as regras são difíceis, né? Mas, fora esse aspecto formal, o soneto tem as entrelinhas, que muitas vezes é o simbolismo. E esse nos tira da forma do soneto, que a mente foi utilizada para criar aquela forma, a entrelinha, o simbolismo escrito ali, ele vai provocar, ou pode provocar no leitor, uma percepção que o próprio poeta não teve quando escreveu. Né? E isso é maravilhoso. E isso não é doutrinário. Isso não é impor alguma coisa a alguém, seja misticamente, filosoficamente, como às vezes eu procuro fazer as minhas coisas, seja de uma forma de atuação social, não é nada doutrinário. É estimular a pessoa a perceber que ela pode elaborar dentro de si as suas respostas, as suas soluções, os seus rumos da vida, como também ela pode ter insights. Eu não gosto muito da palavra, mas ela pode ter sim insights. Né? Sair daquela mente que lê e decora para uma mente que percebe. Ou que recebe percepções, talvez eu já estou entrando lá nos meus estudos espiritualistas, né? Que busca percepções em outros níveis de consciência. Né? E isso é altamente transformador. Né? Uma leitura ordinária, ela não transforma, ela adestra, né? Geralmente, né? Ela é um instrumento de adestramento. Né? Mas a poesia, a literatura, outros textos, a gente não pode fechar, generalizar, senão estaria dominando, inclusive, né? Mas há esse tipo de literatura que é libertadora, que é reveladora, no sentido de que a pessoa percebe que dentro dela tem coisas que ela não sabia, às vezes, e que a poesia é muito propícia para isso. A minha poesia vai por aí. Eu procuro esse caminho, né? Eu procuro deixar entrelinhas.
E às vezes, quando eu leio tempos depois, quando ficou uma coisa muito funcional, cara, achei tudo funcional, né, cara? Às vezes eu me emociono, tentando decorar, e às vezes percebo coisas que eu falei, isso aqui tem esse sentido, não ter percebido esse sentido. Delonguei, né? Não, a gente está. Tinha outra pergunta? Não, só vou falar uma coisa aqui para vocês, né? É o seguinte, a gente vai parar ali a gravação no Instagram, porque deu 1 hora. Para não ficar extenso no Instagram, é muito essas coisas. A gente vai só dar stop e voltar com vocês, tá? É só essa questão para a gente terminar mais 1 hora. Aqui daria 5 dias, mas a gente vai gastar nisso. Pode desligar, rapidinho a gente volta.